Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, que Deus abençoe ricamente o seu dia e que essa mensagem forte, uma mensagem de poder, o Espírito Santo nos conduziu a falarmos sobre os murmuradores e que os murmuradores, eles morrem no deserto, porque a pessoa começa a murmurar e começa a falar, as palavras são sementes e ele acaba sendo muito mal interpretado por todos, inclusive ele perde as bênçãos. Lá em Êxodo 16:2, fala assim que toda a congregação dos filhos de Israel murmurava. Eles tinham atravessado o Mar Vermelho. Só que ali eles começaram a lembrar do alimento do Egito e começaram a reclamar. É como aquelas pessoas que voltam para Deus e começam a ter saudade do mundo. Eles saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Então esse povo estava com o coração no Egito, na escravidão do pecado. Todo murmurador, ele tem memória curta. Você já percebeu? Ele esquece rapidamente os bens que você fez para ele. Eles não aceitam as provações, eles não têm gratidão. Porque a gratidão, ela revela o que tem no nosso coração, o nosso caráter. Por isso que quando você a ajudar alguém, você não deve ficar lembrando, mas quando você for ajudado, você nunca pode esquecer como a gratidão que Deus deseja que nós tenhamos a Ele. Nós estamos aqui num processo de purificação. Jó entendeu isso. Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu riqueza, perdeu tudo que ele tinha, a saúde. Aí ele fala, eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E eu o verei com esses meus olhos e não outros. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós vamos ver a Deus com a nossa alma. Nós vamos com o espírito e a alma. O corpo vira pó, conforme nós sabemos, mas a nossa alma e o nosso espírito. Então, você vai ter a mesma emoção que você estivesse abraçando Jesus, aquele que nos aguarda na glória. Porque lá em Provérbios 4:18, nós entendemos que nós estamos sendo tratados aqui na terra. Nós vivemos de provação em provação. O que fala ali? A vereda do justo. O que é vereda? É o caminho. O justo, aquele que vive a justiça de Deus, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar o dia perfeito. Então, está dentro de um contexto nós passarmos por algumas tribulações. Veja que é no fogo que o ferro se forja. As pedras preciosas precisam passar pelo fogo para serem purificadas. Nós precisamos disso. No meio da provação, o nosso testemunho tem mais sabor. Porque você dá um testemunho, olha, eu ganhei um carro, eu ganhei uma casa, eu fiz isso, aconteceu. Isso é muito bom, está tudo. Mas na hora em que você passa por uma provação, conforme nós estamos passando, esse é o testemunho verdadeiro. Como Jó, eu sei que meu Redentor está no controle e que ele tem um plano maior para a minha vida do que esses pequenos, poucos tempos de vida que nós passamos aqui. Veja que Deus cumpriu a palavra e enviou maná para eles no deserto. Enviou água da rocha. Atendeu eles plenamente e orientou eles, não deixe para amanhã. Aquele maná era para ser consumido no dia. O que nós aprendemos com isso? Que o Pai nosso de cada dia, Ele nos dá o sustento, que nós temos que confiar, saber que Ele está na frente. Mas eles desobedeceram, guardaram, embolorou e criou bicho, aquele maná que eles guardaram. Veja que as pessoas, às vezes, se abatem, porque, na verdade, tem duas coisas que é abominável a Deus. É quando nós não temos gratidão, quando nós murmuramos, e quando nós rotamos santidade. Não, porque eu sou espiritual, nós não somos. Eu vou lhe passar uma coisa que pode até te chocar agora. Às vezes uma pessoa chega para mim, eu estou deprimida, fulano falou mal de mim. Você sabia que aquilo que fala mal de você e fala mal de mim, nós somos muito piores do que o mal que eles falam de nós? Porque eles falam a partir do que eles viram, às vezes até inventaram, isso acontece. Mas aquilo que eles falam, imaginando, nós somos piores. Você pode estar dizendo, não, mas eu não sou.
A nossa maturidade espiritual, ela cresce quando nós aprendemos a entender que nós somos imperfeitos, que nós somos pecadores, que nós somos piores, sim, do que aquilo que eles falam de nós. O apóstolo Paulo ele dizia assim, dos pecadores eu sou o pior. Quando você entender isso, é porque você cresceu espiritualmente, porque nós crescemos compreendendo, reconhecendo. Agora, veja bem, às vezes nós julgamos as pessoas, quem condena já está condenado. Às vezes o pecado do outro não é igual ao nosso, então nós falamos. Então isto é, às vezes nossos pensamentos não são agradáveis a Deus e nós permanecemos com Ele. Às vezes nós somos miseráveis. Às vezes, nós somos manipuladores, consciente ou inconsciente. Nós temos que entender uma coisa. Nós temos que fazer a manutenção da nossa vida espiritual, a manutenção das nossas finanças, a manutenção do nosso lar, a manutenção da nossa fé. E se nós só pensarmos em guardar dinheiro, nós vamos viver pobre para morrer rico. E certamente você não quer isso. Mas se nós gastarmos, nós não fizermos a manutenção de tudo que representa um equilíbrio, nós vamos ter problemas lá na frente. Nós mesmos geramos eles. Então, veja que nós esquecemos, ponto 4 da palavra, esquecemos da manutenção. Esquecemos que nós temos que ter um tempo com Deus de oração. Esquecemos que nós temos que ter um tempo com Deus, com a leitura da palavra. Para quê? Para que o nosso espírito seja alimentado. Nós esquecemos da manutenção do nosso afeto, da afetividade aos nossos próximos. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, nós esquecemos de dizer eu te amo para quem nós amamos. Nós esquecemos muitas vezes e nós arrotamos santidade. Olha o que o pastor falou. Ele falou que eu sou pior do que aqueles mal que falaram, mas é mesmo, nós somos. O apóstolo Paulo disse, dos pecadores eu sou o pior. Você sabe o que Deus abomina? É quando nós arrotamos santidade, quando nós somos murmuradores, quando as nossas palavras não elevam as pessoas que estão do nosso lado. É normal nós encontrarmos pessoas abatidas, entristecidas. Eu vivo encontrando pessoas assim, e ali eu repreendo elas pelo abatimento, caídas. Qual é o seu testemunho? Eu falo para ela, que você tem os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, o seu lar. Nós temos que confiar em Deus, Ele tem o controle e Ele tem um plano. Nós temos um tempo determinado. Pessoas estão com medo. O medo também não é agradável aos olhos de Deus. Deus tem todo o controle de tudo que está acontecendo hoje. Nós temos que fazer manutenção da nossa espiritualidade, do nosso tempo com Deus, do nosso amor. Eu vou dar algum exemplo para poder fechar a mensagem. O filho pródigo, ele deixou para nós um exemplo da volta. No Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas desviadas, abandonaram, foram querer a parte deles do mundo como filho pródigo. Dá-me a minha parte, eu quero viver o mundo, e passou a viver dissolutamente. Acabou com todo o dinheiro e passou a se alimentar no meio dos porcos. Ele comia as alfarrobas que os porcos comiam. Então isso acontece com todos aqueles que abandonam. Você que de repente está desviado e está nos assistindo, volta, porque a volta vai ser gloriosa. O Pai vai te receber. Por onde você andou não importa. O que importa para Deus é para onde você está indo agora. Então nós colocamos o filho pródigo, quando ele volta, o pai dele coloca um anel de autoridade para ele e ele recebe as bênçãos, é recebido com muita alegria nos céus. Elias nos deixou um exemplo de oração. Ele dizia assim, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso foi a palavra de Jó, mas Elias dizia assim, eu falo em nome do meu Senhor, cuja presença eu estou. Ele estava na presença de Elias. Elias estava na presença de Deus. José nos dá um exemplo de fidelidade. Jogado numas cisternas, caluniado pela esposa de Potifar, preso, amarrado.
Ali ele ficou preso, Deus honrou ele. E no momento certo, Deus fez Faraó sonhar. E ali perguntou para aquele garçom que havia morado com José na prisão: lá tem um homem que revela sonhos. Chama ele. Ele veio e se tornou o segundo homem depois de Faraó. Então Deus, ele não esquece aquilo que ele tem para você. Ele vai fazer acontecer. Veja Paulo, quando ele se converte. Depois ele fala: nunca mais voltei para minha casa em Jerusalém. Aí ele, quando ele se converte, ele vai para o deserto, fica 3 anos estudando a Bíblia, ele conhecia o hebraico profundamente, leu todas as escrituras e voltou, foi rejeitado. Mas ele não abandonou, até que Deus toca no coração de Barnabé. Barnabé vai buscar ele em Tarso e fala assim: olha, agora nós vamos para uma viagem missionária, e vai lá, inicia a sua viagem e enfrenta todas as lutas e não abandonou. Aqui um exemplo de persistência, de resignação. E lá em Perge, na primeira viagem, ele contraiu uma leita. Lá em Listra, ele foi apedrejado. Ele passou pelas prisões. Eu entrei na cela da prisão de Paulo em Roma, no 3º subsolo, onde ele viveu ali, onde as águas batiam nos pés. E lá em 2 Coríntios 4,17, ele fala: não se pode comparar a pequena e momentânea tribulação que passamos nessa terra pela eternidade na glória. Está lá em 2 Coríntios 4,17. Ele disse: nunca mais voltei para minha casa em Jerusalém. Então, você tem que ter essa visão de testemunhos, e que esse período de batalha que nós estamos vivendo seja um momento de glória e de bênção na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus te alcance de uma maneira poderosamente nesta manhã, que nesta tarde, a hora que você vê o vídeo, que você não seja murmurador, para você não morrer no deserto. As nossas palavras são sementes. Deus te abençoe rica e poderosamente. Se você gostou, dá um like, para que nós possamos continuar gravando vídeos. Compartilhe, faça o seu comentário e que Deus possa te abençoar. Deus abençoe a sua vida e que você, nesta manhã, esteja se livrando de ser murmurador. Esteja se livrando completamente de ser aquela pessoa que arrota a santidade, que não reconhece que aquilo que falam de nós somos muito piores. Quando nós chegarmos a essa conclusão, é porque nós crescemos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus.